Boa noite, irmãs. É um prazer, mais uma vez, estar falando com vocês. Espero que as irmãs estejam bem. Nós vamos estar orando e quero deixar para as irmãs aqui, que as irmãs façam os seus pedidos de oração, coloquem no nosso grupo. E o nosso texto, que nós vamos estar baseando o estudo dessa noite, está baseado em Provérbios capítulo 14, verso 1, mulheres sábias edificando a sua casa. Então nós vamos orar pedindo a direção de Deus para esse estudo. E depois as irmãs vão ouvir uma canção enquanto vocês procuram aí o texto para que nós possamos estar estudando juntas o estudo dessa noite. Muito obrigado a Deus por mais uma vez poder estar na tua presença, poder estar usando, Senhor, esses artifícios que a tecnologia nos dá, de poder alcançar os lares das nossas irmãs. Fale ao coração de cada uma de nós através desse estudo, que o Senhor esteja abençoando as tuas servas, cuidando delas em todos os momentos da sua vida. Nos guarda, ó Deus, nos proteja, em nome de Jesus. Se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu, todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai.
Bom, irmãs, o nosso estudo está baseado, como eu falei para as irmãs, no livro de Provérbios. Se você pegar o livro de Provérbios quase que inteiro, você vai ver muitas referências à mulher. E nós temos, então, no livro de Provérbios, 29 referências que falam sobre a mulher. Então, o texto diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Então, irmãs, Deus tem, desde o começo do mundo, que ele criou o homem e mulher, ele deu instruções para nós, ele deu vários princípios, né? O lar, ele deve ser um lugar de respeito, um lugar de amor, onde tem laços de amor, laços que unem uma família. Esse tem que ser o lar cristão. Um refúgio, um abrigo, onde nós possamos chegar e saber que ali eu sou bem recebido, que ali é um lugar gostoso de ficar. Infelizmente, nós temos vários lares destruídos, principalmente cristãos, porque não têm colocado o seu lar nas mãos do Senhor. Eles têm deixado rachaduras, eles têm permitido que o inimigo entre, que faça, às vezes, até um ninho, cuidando ali da sua família, ao invés de você estar cuidando. Deus instituiu e criou a família é uma bênção, tem que ser uma bênção, né? É um aconchego humano, é um lugar gostoso de se dar. Eu não estou falando de lar que você vai construir, que você vai pegar ali o tijolo, o cimento e vai construir. Eu estou falando de alicerçar o seu lar, né, de família. Como é o seu lar? Nós, como mulheres cristãs em ação, precisamos assumir rapidamente esse lugar dentro da nossa casa, edificar a nossa casa, porque muitos de nós têm deixado por conta das outras pessoas, têm deixado por conta de empregadas, às vezes por conta dos avós, né? Nós precisamos colocar os princípios fundamentais e bíblicos na cabeça dos nossos filhos. Então, é desenvolver dentro da nossa família um lugar gostoso de ficar. O primeiro princípio é: a mulher tem um papel e uma missão no lar que eles foram designados na criação. Então aqui, quando Deus disse a mulher sábia, ele não disse o homem sábio ou o homem e a mulher sábia vão construir o seu lar. Nem o casal sábio, mas é a mulher que edifica. Quando Deus criou lá macho e fêmea, ele já colocou ali uma identidade, né? Identidade sexual, mas ele colocou a mulher como ajudadora do homem. Ele é o provedor e a mulher é a ajudadora. E hoje se troca muito, porque muitas mulheres estão trabalhando fora. Eu não estou criticando, porque também já trabalhei. Nós às vezes, irmãs, precisamos olhar bem. Eu preciso trabalhar fora? O meu marido ganha o suficiente para cuidar da família? Se o seu marido tem essa condição, um conselho que eu dou para as irmãs, que não trabalhe fora. Cuida de sua família primeiro, dos seus filhos, cuida do seu marido, deixa isso para mais tarde, porque isso, quando nós trabalhamos fora, nós chegamos a um cansaço tão grande em casa que nós não queremos nem saber o que está acontecendo. Nós deixamos nossos filhos na creche, vai de manhã, você coloca lá, quando 5 horas da tarde você pega, você leva para casa, dá um banho, dá a comida e a criança dorme. Aí só no outro dia você levanta e faz a mesma coisa. O que acontece com aquela criança? Ela não está, você não está cuidando dela dentro de um lar, conversando, brincando com ela. Então ela vai crescendo com outras pessoas. Nós estamos num mundo que estamos terceirizando o nosso papel de mãe para as outras pessoas, deixando na mão de empregada, né? Então, esses papéis, eles foram bem definidos por Deus. A mulher, ele não diz o homem, mas a mulher, né? Essa missão que Deus designou para mim e para você. Quando nós temos textos na Bíblia que manda que as mulheres mais novas procurem as mais velhas para que elas possam ajudá-las.
Então, nós, como mulheres mais velhas, podemos ajudar você, mãe, que está começando a sua vida de casado agora, está tendo problema, procure aquelas que são mais velhas, que já passaram por todos esses momentos difíceis, para elas te aconselharem, para você poder saber como que você vai lidar com essa situação, né? Então, esse papel que Deus designou para mim como mãe, não pode dar para outra pessoa, tem que ser eu, né? Então, se eu não preciso trabalhar fora, vamos deixar para trabalhar quando estivermos mais tarde, se tem condição, né? E a mulher, ela traz elementos necessários para conduzir um lar, para cuidar de um lar. Se você deixar um homem que nunca mexeu com nada na cozinha para ele fazer todo o serviço de uma casa durante um dia, muitos não vão conseguir. Não vai dar conta de colocar em ordem a maneira com que a gente faz, porque o serviço dele é outro, né? Ele vai fazer aquilo por uma necessidade. Então, a construção de um lar, né? Deus criou nós para construirmos esse lar, é um matrimônio que Deus deixou, né? Colocou lá a família. O matrimônio é um lar que a mulher tem que cuidar, tem que estar sempre instituído por Deus, buscando a presença de Deus. Nós, como mulheres, nós terceirizamos nosso papel muitas vezes, deixando a culpa, deixando por conta dos avós, conta de empregada. Nós não sentamos com nossos filhos para saber o que aconteceu durante o dia, como está indo na escola. Aí quando você vê, a sua filha está grávida, o seu filho está nas drogas. Por quê? Porque não houve diálogo, você não sabe nem como está o seu filho, o que ele tem feito, se ele está indo para a escola mesmo. Você tem certeza? E você então começa a ter vários problemas dentro de casa, porque nós deixamos isso por conta de outras pessoas e o inimigo entra dentro do nosso lar. Tem um texto aqui que a autora do nosso estudo diz assim: antes da sua criação não havia lar, mas ao criá-lo Deus instituiu o matrimônio, o lar e família. A mulher tem em si o instinto de cuidar, de acolher, de criar um bom ambiente propício para que as pessoas se sintam amadas e acolhidas. Então, como esposas e como mães, nós desempenhamos um papel muito importante e também fundamental, né? Não é uma imposição social. Não é que a sociedade nos impõe sermos mãe e sermos cuidadora do nosso lar, não. E isso é uma bênção que Deus nos deu, né? Não é um fardo, não pode ser uma opressão. O papel é um papel divino nosso de ser mãe e de cuidadora do nosso lar. Que coisa boa você saber chegar em casa, mesmo você estando cansado, sentar com seu esposo, saber como foi o dia dele, da mesma forma ele, sentar com seus filhos, perguntar para eles se eles têm tido, como tem sido o seu na escola, como tem sido as suas amizades, quem são as amizades dos nossos filhos, né? Então, vamos deixar que o lar seja uma bênção para nós, não um fardo. Desde a criação do mundo, Deus criou este lar e vamos deixar que Cristo entre dentro do nosso lar e faça de nós mulheres sábias para cuidar desse lar. O segundo princípio é que o nosso lar não pode ser abandonado, ele não pode ser negligenciado e nem terceirizado. Eu não posso negligenciar do meu lar. As irmãs não podem negligenciar do seu lar. Você tem que cuidar, saber. É gostoso você chegar, cuidar, arrumar a sua casa, receber uma pessoa, sentar com seus filhos na hora do café, do almoço, e ali nessa conversa você saber como é que eles estão indo. Até mesmo a escola dominical, o seu papel como mulher papel espiritual dentro da sua casa. É você que tem que cuidar dos seus filhos espiritualmente. Não é dizer, eu vou mandar ele para a igreja e lá a professora da escola dominical, os professores se viram. Não. O papel de cristã nossa, de trazer a palavra, de mostrar aos nossos filhos a parte espiritual é nossa. Nós é que temos que nos empenhar para construir um lar cristão, para que possa ser uma bênção. O lar, ele não pode ser abandonado.
Ele tem que ser cuidado, é igual uma planta. Se você não dá água para ela todo dia e não pôr no sol, a planta vai morrer. Se eu não cuidar do meu lar, na oração, buscando a Deus para estar comigo, é fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não daria um papel impossível para nós. Mas nossa missão, desde o começo do mundo, é cuidar do lar. Né? Se você não precisa trabalhar fora, não trabalhe. Deixa para mais tarde. Né? Então, muitas mulheres têm sido assim, bem-sucedidas no seu trabalho lá fora. Mas, ao voltar para casa, ela está tão cansada que ela não quer saber como foi o dia dos seus filhos e muito menos do seu esposo, né? Então, nós precisamos, irmãs, urgentemente de buscar em Deus como conciliar o meu trabalho em casa ou o meu trabalho fora de casa, né? Podemos exercer, sim, esses dois papéis, mas desde que o nosso lar não seja negligenciado, desde que eu não deixe para os outros essa missão de cuidar dos meus filhos, principalmente na área espiritual. Então, essa missão gloriosa, essa missão tão gostosa, foi dada por Deus para nós mulheres, é muito importante, né? Apesar do homem ser a cabeça do lar, ser o provedor, mas a bênção de cuidar de um lar é meu, é das irmãs que já são mães, aquelas irmãs que estão começando, estão se casando agora. A Bíblia manda que vocês procurem as mais velhas, procure conselho. Se você não está dando conta, não está sabendo como administrar, né, como alicerçar o seu lar, como construir o seu lar, estando trabalhando fora. Né? Nós temos aí, tinha um programa em que falava em que a Super Nani, que ela ia na casa ensinar as pessoas a cuidar dos seus filhos. E nós víamos filhos batendo nos pais, filhos pequenininhos. Era eles que mandavam na casa. Por quê? Porque não teve ali estrutura, os pais não souberam educar os filhos. Porque se eles fazem tudo aquilo e não têm respeito, é porque os pais também não colocaram respeito. E eu vou precisar chamar alguém de fora para educar meus filhos? Eu que tenho que educar os meus filhos, eu não posso deixar isso na mão dos outros. E muito menos a parte cristã. É minha responsabilidade, né? O terceiro princípio diz assim: a edificação de um lar implica em serviço, amor e altruísmo. Vamos valorizar, irmãos, nosso lar. Vamos valorizar a nossa casa, a nossa construção na presença de Deus. É uma construção de longo prazo, não é uma construção para 6, 7 meses está pronto. Não, é para o resto da vida. Então, nós vamos deixando nos contaminar pelo humanismo, pelo movimento feminista, pela escravidão, né? Pelo trabalho penoso, vamos se deixando escravizar. E quando você perceber a felicidade de cuidar dos seus filhos, já passou, já foi embora, e você não teve aquele prazer de ver seus filhos crescerem. Hoje nós temos a tecnologia que você começa a gravar o seu filho desde que está lá bebezinho, né? Ele fazendo as gracinhas, brincando. Então, nós precisamos dar tempo para estar com nossos filhos. Mas aí eu não tenho tempo, não. Eu trabalho o dia inteiro, mas eu também não tenho dinheiro para sair. Você não precisa de dinheiro para sair. Você pega o seu filho, vai numa praça, toma um sorvete com eles. Ali você procura saber como é que está, se o adolescente está bem, se está namorando, quem são seus amigos, qual tem sido, o que ele quer ser quando crescer, qual é a visão dele da família, qual é a visão desses filhos com a igreja, o que ele acha da igreja, como é que, o que você está aprendendo lá na igreja, o que a professora está ensinando para você, o que o pastor pregou hoje na igreja, qual foi o assunto que teve, ele falou sobre em que texto. Isso tudo nós temos que perguntar para chamar a atenção dos nossos filhos, para saber que você está preocupada com ele, que você se preocupa, que você quer o melhor para eles. E quando o seu filho começa a fazer as coisas para chamar a atenção, você
é porque você não está dando atenção. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui, eu preciso, eu quero que você brigue comigo. Eu quero que você se preocupe em saber o que eu estou fazendo. É isso que eles querem, eles se preocupam, eles querem realmente que você brigue com eles. Não é tudo você dizer sim ou amém, e muitos dão os presentes, vão dando presente caro aos seus filhos, para poder ocupar o seu lugar, para dizer, olha, eu não estou aqui, não estou falando, não estou junto, mas eu dou o presente caro. É para o seu amor, meu amor de mãe, nada vai substituir um presente para os meus filhos. O que vai substituir é meu amor com eles, é o meu carinho, eles crescerem. Quantos homens e mulheres hoje de Deus foram mulheres que vieram lá de baixo, mas teve a companhia dos seus pais, na visão espiritual, de estar junto, né? Então, aonde que eu posso edificar o meu lar? O meu lar só é edificado com Cristo. Eu preciso dedicar e cuidar do meu lar. Quando nós falamos da edificação de um lar, é da nossa família. É uma construção difícil, mas que vai ser para o resto da vida. Os nossos filhos, eles não é porque eles cresceram que deixaram de ser nossos filhos e que precisam ser chamados a atenção também. Às vezes eles casam, mas fazem coisas que nós precisamos chamar a atenção, né? Então, saia com seus filhos, brinque com eles, vai comer pipoca, leva a pipoca pronta, leva um suco dentro da garrafa e vai ficar com seus filhos, passar um momento alegre. Hoje é fácil, né? Então, não terceirize, não deixa por conta dos avós, não deixa por conta de empregada, vai cuidar da sua família, do seu filho. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói o seu lar, ela deixa ele crescer, ela sabe fiar, ela sabe olhar uma eira, né? E dizer quantos sacos de arroz vai dar aqui, porque ela está acostumada com aquilo, ela sabe, ela edifica, ela busca, né? Vamos ser assim, mulheres fiéis a Deus. Nunca deixar a nossa parte espiritual também por conta dos outros, né? Vamos temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é o Senhor. Eu só vou ser sábia se eu buscar em Deus, colocar a minha família na presença do Senhor. É muito fácil falar para os outros assim, ore pela minha família. Então tem um ditado que fala assim, crente 6 horas, porque 6 horas por mim, 6 horas vão na igreja, 6 horas por mim, mas você não vai buscar, você não vai ali. O tempo, diz que não dá tempo para você ir. Aí quando um filho, eu morei numa cidade chamada Avaré, e fiquei 1 ano lá, e uma moça ganhou o bebê, e desde que ela ganhou o neném, nunca mais voltou à igreja. E o pastor, então, foi fazer uma visita para ela. E ela disse assim que ela não ia porque não tinha tempo, a criança não dava tempo. Tinha que lavar as fraldas, naquela época não tinha fralda descartável, tudo tinha que lavar. Mas ela disse que não tinha tempo. E passou uns dias, aquela criança teve uma doença chamada Krupp, que aquela criança começou a chorar, dentro de 24 horas ela havia morrido, porque eu nem sei se ainda tem cura para essa enfermidade. E passado um dia ela estava na igreja, e quando ela saiu acabou o culto, que ela chegou na porta para cumprimentar o pastor falou, olha minha irmã, agora você tem tempo para vir a Deus, né, para vir à igreja, né? Porque o que tirava o seu tempo de Deus, Deus levou. Foi uma palavra muito pesada, mas ele era um homem já velho, sábio, ele sabia o que ele estava falando. Porque aquilo que estava impedindo ela servir o Senhor, Deus levou. Nossos filhos não podem ser impedimento de eu ir à igreja, de ouvir o evangelho, de estar sentado. Não importa que ele vai chorar, mas ele acostuma. Ele acostuma. E na igreja, eu fui criada desde que minha mãe tinha 10 filhos lá dentro da igreja. Não tinha banheiro na igreja. Nós íamos fazer xixi tudo atrás da igreja, num matinho que tinha. Dava água, depois acabava o culto, todo mundo dentro da carroça e ia embora. Mas ninguém levantava, principalmente na hora da mensagem, porque era falta de respeito com o líder e também com Deus, de você ficar andando dentro da igreja. Então, o lar, irmã, deve ser um lugar gostoso, um lugar florido, um lugar que você chega, ai, que bom que eu estou em casa, né? Sentei ali, vou descansar. Mas coloque, minhas irmãs, a sua vida diante de Deus, qual é o valor que eu tenho dado para o meu lar.
Vamos colocar isso diante de Deus, fazer essas perguntas, que o princípio da sabedoria é o Senhor. O meu lar tem sido um lar gostoso? É ali que quando eu saio do trabalho, eu gosto de estar. Os meus filhos, a Bíblia diz que ela é como videira em volta, né? Da nossa mesa, uma mesa cheia, com os filhos ali, tudo na presença do Senhor. No Rio de Janeiro tinha um pastor que ele teve 10 filhos, tudo homem, e todos eles eram pastor. Foram todos educados, né? Não significa que todos os nossos filhos têm que ser pastor ou missionário, mas isso vem da maneira também que foram educados. Então, 10 filhos, foram 10 pastores. Então, irmãs, foram criados com muita dificuldade. Eu também fui criado, mas nunca deixei, meu pai nunca deixou de nos levar para a igreja. O principal era ir para a igreja primeiro, depois ia para a roça trabalhar. Trabalhava depois do almoço, domingo, o tempo todo. Depois voltava para o culto à noite. Mas era com muita alegria. Não, nosso lar não pode ser penoso. Tem que ser um lar gostoso, onde nós sabemos que Deus está. E que o nosso marido, os nossos filhos são como videira, né? Que frutificam. E é gostoso estar ali. Se você está tendo problema com o seu lar, com o seu filho, você está tendo problema com o seu esposo, você não está dando tempo, comece a pensar, irmãs, que o seu lar tem que ser um lar de amor. Você tem que ter o seu tempo para estar em casa e estar orando todos os dias. Pegue o seu marido, seus filhos, orem juntos. Orem mesmo. Que seja 2, 3 minutos, mas ore você e seu filho e seu marido. Em nome de Jesus, eu quero deixar para irmãs esse estudo, que ele possa edificar. Assim como ele também já edificou o meu lar, possa edificar o lar das minhas irmãs e de todos aqueles que estiverem escutando este estudo. Vamos orar, irmãs? Pai querido, mais uma vez nós buscamos a Tua presença. Pedir ao Senhor, ó Deus, que fale conosco a cada dia, que nós, como as mulheres sábias, possamos edificar o nosso lar. Aquelas que estão começando agora, Deus, que casaram agora, estão começando esse lar, que ela possa entender que isso é para o resto da vida, que é uma bênção, que isso não pode ser um peso, que isso pode ser um privilégio, uma bênção nas nossas vidas, ó Deus. Quando nós, às vezes, nós criticamos mulheres que deixam de trabalhar para ficar em casa cuidando da sua família. Elas estão fazendo certo porque elas são sábias. Então, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, por cada mulher, por cada filho, por cada esposo, para que possam saber, ter sabedoria para cuidar do seu lar. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que continue conosco, nos ajudando a vencer todas as nossas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém.